Olá, pessoal, boa noite. Hoje, olha, deixa eu só falar para vocês, tá? Os bastidores aqui dessa conversa já dava outra live. A conversa aqui estava muito boa, fluindo. Boa noite para todos vocês que estão entrando aqui. Jeana, Paula, Oscarina, Cássio, Marcos, Eli. Boa noite. Hoje nós vamos falar de coisa boa, oportunidades, inovação, aquelas pessoas que fazem da LGPD um bicho de 7 cabeças, um monstro, e aqui não tem vez, aqui o povo é descomplicado, tem a cultura de privacidade e proteção de dados na veia e está aproveitando as oportunidades da LGPD, certo? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Estamos aqui com grandes especialistas e mais do que isso, são meus grandes amigos, alunos, facilitadores que se tornaram amigos. Então, quero apresentar para vocês hoje José de Souza, Sara Roberto e a Priscila Maria. Gente, obrigada, que honra estar com vocês. Podem se apresentar. Primeiro as damas, fiquem à vontade. Olá, me chamo Priscila Maria, sou advogada e DPO aqui em Aracaju, na empresa Serve Loja. Estamos aqui para um bate-papo interessante, espero contribuir. Boa noite, meu nome é Sara Bobeto, faço parte lá do curso da Lamara, LGPD Model Canvas, juntamente com o José Souza, e sou advogada em Barreiras, interior da Bahia, oeste da Bahia. Perfeito, eu me chamo José Souza, já trabalho há algum tempo com consultoria, também estamos lá junto com a Lamara, no LGPD Model Canvas, que tem sido uma ferramenta que tem nos ajudado bastante, é muito prazerosa na hora que a gente aplica, né, lá com o nosso comitê, e a gente está aqui para ter esse bate-papo mesmo, bem descontraído, para desmistificar um pouco mais a LGPD, né, e falar um pouco das oportunidades, inovações, como é que a gente deve lidar com essa lei que tem deixado muita dúvida ainda na cabeça de muitos empresários, muitos profissionais. Então, vamos juntos nessa aí. Vamos lá. Então, a gente já começa até com essa provocação do título dessa live aqui. Inovando com a LGPD. É possível inovar com a LGPD? Ter diferencial competitivo? Quero compartilhar aqui um pouquinho dos nossos bastidores da consultoria, o que nós temos visto muito, inclusive já lá naquelas primeiras reuniões que a gente está fazendo ali a prospecção, naquela fase mais comercial, o que acontece? Volta e meia tem situações assim de empresas que já conversaram, né, com outras consultorias, normal, tem toda essa fase de pegar diversos orçamentos, entender várias propostas, e muitas vezes eles chegam assim super assustados, apavorados, achando assim que a LGPD, que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, veio para travar tudo. Muitas vezes até achando que ele não pode mais tratar dados pessoais, assim, então já chega praticamente em pânico na reunião comercial e a gente, olha, peraí, não é bem assim, não é que ela veio para travar tudo e agora você não pode mais tratar dado, né? Você pode fazer o seu tratamento de dados pessoais, mas você vai ter que ter, né, um enquadramento, uma justificativa, uma base legal para isso. E claro, né, sempre que possível, a gente vai fazer essa minimização. Por isso que é importante a gente ter esse olhar por processos, né? Mais do que sair varrendo ali, fazendo uma varredura, a gente tem que saber por que coleta esse dado. Faz sentido? Não faz sentido? Um exemplo clássico que a gente vê muito aqui, né? Por exemplo, sexo. É aqui a ANS que me obriga a coletar. Beleza, né? Tem aqui uma base legal, show, temos um enquadramento. Às vezes a empresa coleta o sexo, não sabe nem por que está coletando aquela informação, para que serve. Então, ali, já nessas primeiras reuniões, ainda essa fase comercial, a gente já tenta quebrar um pouco essa barreira e mostrar para as empresas, olha, não veio para travar, muito pelo contrário, vamos fazer a sua adequação e gerar esse diferencial competitivo. E aí, o que vocês acham? Ela veio para travar? Tem algumas empresas que vão travar sim, vamos falar sobre isso, vamos ser sinceros, mas
muitas podem ainda aproveitar disso como diferencial. O que vocês acham? Você imagina, Ilamar, aquelas empresas que trabalham com desenvolvimento de software, com aplicativos, né? E ela vê a LGPD trazendo para ela como se fosse gargalo mesmo, esses gargalos. Como é que eu vou tratar isso agora? E agora eu não vou mais poder colher tal dado, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou seguir? Isso só veio atrapalhar. E isso culmina onde? Qual é o segredo? A definição clara da finalidade, por que eu vou coletar esse dado, e as bases legais. Então, muita gente se perde ainda nessa questão de consentimento, se precisa ou não do consentimento, esquece um pouco lá das bases legais, daquelas obrigações regulatórias que a empresa deve atender, e é como você falou, é desmistificar isso aí, ver que a LGPD não veio para se tornar um gargalo, um empecilho, muito menos no desenvolvimento, na tecnologia. Isso aí vem para facilitar. A gente tem visto aí se falar muito sobre vazamento, né? Foi até uma das suas lives aí que você fez recentemente. Mas a gente vê, a Priscila vai falar daqui a pouquinho sobre pessoas, processos e tecnologia, e a gente vê que as falhas estão onde? Nas pessoas ainda, no mindset que elas têm desse gargalo aí. Hein, meninos, o que vocês acham? Então, o que eu sempre converso de uma maneira assim muito juridiquês, né? A primeira coisa que eu tento passar para as pessoas é que essa lei, ela pretende criar uma cultura positiva em relação ao tratamento de dados. Não é proibir, mas condicionar a atividade a uma finalidade específica, entendeu? E, mais uma vez, dando controle aos titulares dos dados para evitar práticas abusivas. Bom, eu concordo plenamente, mas assim, a gente tem que analisar o Brasil como um todo. Eu agradeço muito o convite, mais uma vez, do José, porque eu moro na região central do Brasil. Eu fico mais próxima da capital federal do que na nossa capital, que é Salvador, que é próxima, no caso do José, e da DPO, Priscila Maria. E aqui, sendo bem sincera, está sendo muito difícil até se falar em LGPD, porque muitos empresários não têm, claro que os grandes empresários, aqui só para contextualizar, eu moro numa região grande produtora de grãos, aqui no Oeste, então, assim, as grandes produtoras que têm que exportar o seu produto, né, que tem transmissão internacional de dados, com certeza já estão fazendo a sua adequação. Mas eu digo assim, a grande massa de empresários, os empresários mesmo, eles não estão sabendo disso, muitos não estão sabendo, e quem sabe, quando a gente vai, inclusive, abordar o assunto, e eu comento assim, a pergunta, tem sanção? Eu falo, olha, vai ter sanção sim, a partir de agosto. Mas já tem autoridade nacional, já tem toda uma estrutura. A pessoa simplesmente fala, não, então depois a gente conversa. Então, não há ainda, infelizmente, assim, eu olho, eu fico admirada com quem tá, Lamara tá em São Paulo, o José Souza e a Priscila estão na capital de Sergipe, mas, assim, eu fico abismada como tem, assim, a quantidade de pessoas aqui, pelo menos na minha região, que ou não sabe sobre proteção de dados, ou está esperando para agosto. E eu digo isso porque eu conversei com um analista, eu venho conversando com o analista do Sebrae, eu não sei se ele entrou na live, o Danilo, e conversei com ele sobre isso, ele falou assim, olha que bom, porque aqui no Sebrae, que bom que você está estudando sobre isso e você quer atuar nisso, né? Porque nós fomos obrigados a estudar. Então, os funcionários do Sebrae aqui foram obrigados a estudar sobre a LGPD, fazer um curso de LGPD, para poder entender. Então, quando eu cheguei lá, já tinha um termo para assinar, estava tudo bonitinho. Mas ele falou que realmente é difícil. E eu conversei sobre essa live com ele, e ele falou, olha, as dores são todas. São todas. E sobre inovação, realmente, muitos mudaram com essa pandemia, foram forçados a mudar, mas muitos também estão deixando para ver, e assim, é muito difícil, né? É muito difícil, mas assim, eu acredito muito nessa lei. Tanto é que eu ouvi essa semana de uma pessoa que virou para mim e falou assim, Sara, você está estudando a coisa certa, mas você está no local errado. Não sei se deu para ouvir. Sim, mas olha só, até aproveitando, Sara, esse teu gancho, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque isso é algo que eu vou até dizer assim, que não tá regional não, tá? Porque nosso Brasil, ele é muito grande,
né? E às vezes tem essa sensação, que São Paulo está falando muito sobre isso e tal região, não sei o quê. Mas hoje em dia, principalmente com essa questão do trabalho remoto, né? A gente tem essa oportunidade de atuar sem fronteiras, né? Então, imagina, gente, vamos ser honestos, né? Antes disso tudo, antes da pandemia, se a gente falasse sobre consultoria remota em empresas e falar assim, como assim? Você tá maluca, Lamaro? Consultoria remota? E hoje, né, é algo que a gente consegue fazer com muita tranquilidade, só que isso é algo que está em diversas empresas e segmentos. Muitas vezes a gente tem que dar um passinho para trás e fazer a conscientização, né? Aquilo que a gente fala de plantar ali a sementinha, porque muitas vão fazer essa pergunta, né? Tá, mas já tá multando? Como é que tá? E aquela coisa de sempre fazer por obrigação, no fogo, ali nos 45 no segundo tempo, deixar para a última hora. E aí o que está acontecendo, né? Um movimento que não está focado ainda na multa, porque ela vai ser aplicada pela NPD só a partir de agosto desse ano, mas tu já vê uma empresa cobrando da outra, né? Essas auditorias que estão acontecendo nos bastidores é um efeito cascata, é um efeito dominó, porque uma manda lá alteração de contrato para outra, cheia de cláusulas. Ainda hoje lá no grupo a gente estava falando sobre isso, né? Discutindo, nossa, essas cláusulas aqui estão um pouco pesadas, como assim? A culpa é toda do operador, enfim. E os questionários, né, também que elas enviam, já alguns até com cara de auditoria, exigindo ali das empresas, cadê o teu plano de incidente e violação de dados pessoais? Cadê tua política de segurança da informação, teu relatório de impacto, para ver, né, com os próprios olhos, se as empresas realmente estão fazendo, estão correndo atrás. Então, a gente está percebendo, né, que isso também está causando um movimento muito grande no mercado, e esse nosso papel, essa nossa missão de conscientizar é muito importante também, porque nos lugares que não estiver falando ainda, a gente vai fazer a nossa parte. Isso que você falou, Lamara, é geral. A gente começa a solicitar as evidências agora dos parceiros de outras empresas e cai nisso aí. Muita gente não conhece a fundo ainda, não conhece bem, né? Acho que muitos poucos. Então, recai novamente aí a nossa finalidade, de semear isso aí, de fomentar esse conhecimento da LGPD. E quando a gente vê alguns contratos, a gente nota o quê? A gente pede alguma coisa para um parceiro, para um fornecedor, um prestador de serviço, e ele se coloca, mas se tiver uma sanção, e se tiver uma multa, e se tiver uma penalidade, quem vai pagar? Quem vai ser o responsável? Então, é deixar claro para esses parceiros, para esses fornecedores, a questão da corresponsabilidade, é isso? Uma palavra lá que eu vi em outras lives, o co-controladores, né? Algumas pessoas não gostam desse termo, mas eu utilizo bastante o corresponsável, né? A corresponsabilidade em manter um nível adequado de adequação, né? Um nível mínimo, pelo menos no início agora, para ir se adequando, para ir atendendo essa lei, e não esperar lá pelas sanções. Porque imagine a correria que vai ser. Imagina a correria que vai ser lá nos meses de julho, final de julho, junho, julho, até mesmo no próprio mês de agosto, aquela correria por consultoria, e aí ninguém pode mais reclamar, né, da consultoria que vai pegar depois lá na frente. Muito menos dizer que está caro, ou que isso, que aquilo, porque na realidade ele esperou. E eu estava lendo outro dia, a gente não paga, a empresa não é sancionada por não estar adequada. Aliás, a empresa ela é punida por não estar adequada, por não estar se adequando, não por um vazamento de dados somente. Ela pode ser auditada, sim. Eu participei recentemente de uma auditoria com alguns correspondentes bancários, uma auditoria pesada mesmo, do órgão regulador. Eles não querem saber se houve vazamento, ele quer saber se a empresa está se adequando, entendeu? Então o pessoal se prende muito nessa questão de sanção, nessa questão que vai doer no bolso, e no final acaba pagando o dobro, arcando com o dobro, por essa mentalidade ainda. E aí está nosso desafio, meus amigos, da gente conscientizar esse povo aí. A conscientização é um dos pilares, né? Assim como a segurança, que a gente vai falar daqui a pouco, a conscientização é um dos pilares que reverbera no sucesso da adequação. Boa, verdade. Falando em conscientização, quero fazer uma pergunta para a Priscila,
Priscila, você como DPO tem muito, né, essa missão que quando a gente fala, né, da adequação, o projeto ele tem ali o seu ciclo, mas é aquilo que a gente fala para as empresas. Olha, a gente até chamar de projeto. Ih, acho que eu estou travando. Voltei. Até para a gente chamar de projeto, né, tem que tomar cuidado, porque ele não tem um fim, né? Os projetos eles têm a data fim. Mas é claro, a gente entrega ali todos os resultados, tudo aquilo que estava dentro do escopo, mas ele tem uma continuidade, né? Ele é um programa, né? Vai derivar vários projetos dentro da adequação. E aí, né, nós, como encarregadas de proteção de dados, o DPO tem aí essa missão, esse desafio de manter também esse tema vivo dentro da organização, e tudo aquilo que nascer já está aqui no nosso radar, já está na nossa esteira para já nascer compliance. Exato, Mara. No nosso início, né, da adequação aqui na empresa que eu presto serviço, eu tive a preocupação de fazer um processo que ele fosse um processo multidisciplinar, né? Porque quando a lei ela foi sancionada, existia aquele impasse que até hoje existe, né? Ah, não, joga na mão do jurídico. Ah, não, joga no colo da segurança da informação. Então, a minha preocupação maior foi trazer cada gestor de um setor e dizer, não, esse processo aqui é um processo multidisciplinar, ele é de todos nós, entendeu? Então, assim, graças a Deus, essa empresa que a gente está aqui desenvolvendo esse trabalho é um comitê muito dinâmico, é um comitê que se preocupa realmente, entendeu? Eles foram quem colocou para mim as principais mudanças com relação à minimização da coleta de dados, eles tiveram essa conscientização, né? São pessoas que traz para mim, olha, Priscila, eu acho interessante tirar esse dado, a gente não necessita desse dado, vamos aqui ver a possibilidade de mudar essa estrutura aqui. Então, assim, a minha preocupação maior naquele primeiro momento foi olhar por processo, né? Trazendo realmente um comitê multidisciplinar, trazendo a responsabilidade para cada um, né, para cada gestor, e assim, para mim, essa mudança cultural aqui dentro, eu tive só um impacto no primeiro momento, mas eu consegui levar, né, essa questão da mudança cultural de uma maneira mais leve, porque eu acredito que ainda vai existir muito essa discussão entre fica com o jurídico, fica com o menino da segurança, o marketing não tem nada a ver, joga para o jurídico, vê aí, jurídico, o que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer, mas é uma coisa que eu sempre passo. Eu acho que a mudança cultural, é uma sementinha. Ela vai ali devagarzinho, eu vou mostrando a eles não só sanções, eu vou mostrando o enxugamento dessas informações. Quer dizer, a partir do momento que você busca realmente esse exercício com os processos, né, o olhar pelo processo, você vê um RH não perguntando uma religião, por exemplo, mas perguntando qual a disponibilidade do horário daquele colaborador. Ou seja, é uma mudança que vai de cada um deles, entendeu? Que não chega mais lá na DPO, eu posso fazer assim, não, eu já fiz assim, eu já não pego esse dado, você gostou aqui dessa mudança. Então, assim, para mim, nesse primeiro momento, aqui na empresa que eu presto serviço, foi bem tranquilo, essa questão desse comitê multidisciplinar e esse envolvimento com todos eles. Eu tirei a lei de lado e mostrei para eles o que de benefício e de que maneira a nossa empresa poderia ser vista de uma maneira melhor lá na frente, cuidando realmente dos dados, porque o que é que eu mostrei para eles numa primeira visão? Eles são os primeiros titulares dos dados aqui dentro, os funcionários. Então, a gente sabendo tratar isso, trazendo essa conscientização sai daqui para fora de uma maneira mais limpa, mais cuidada, entendeu? Então, graças a Deus, eu tive um bom desenvolvimento com o meu comitê. Eu não tenho nada a reclamar, não, nesse primeiro momento. Nossa, perfeito, perfeito. É isso mesmo o que tu falou, Elis, né? Dentro desse contexto, já tem ali o seu papel como titular e dar continuidade nisso tudo. Então, né, dentro de casa, a gente tem que estar com esse alinhamento forte e todas as áreas, né, com essa consciência, com mão na massa, fundamental, fundamental.
Pessoal, olha que legal a pergunta que a Carla nos trouxe. Obrigada, Carla, pela tua pergunta. Só a pergunta da Carla já dá outra live, mas a gente vai falar aqui de forma enxuta. Vocês utilizam ferramentas tecnológicas para mapear dados? E adotada a base de consentimento, como fazem a gestão? Boa pergunta, Carla. Obrigada. E aí, quem quer responder essa pergunta da Carla? Eu tenho minha resposta aqui, inclusive eu tinha gravado um negócio sobre isso, mas não publiquei ainda. Deixo com vocês. José, você está no mundo. Então, a gente busca usar algumas ferramentas de mapeamento, sim, certo? Mas, olha, uma das melhores técnicas para fazer esse mapeamento, uma coisa que a Priscila já falou, pode ser até praxe mesmo, mas é você envolver o comitê de privacidade, você realmente delegar funções ali, empoderar. Eu tenho trabalhado com excelentes pessoas aí em algumas empresas, então comitês riquíssimos, certo? Que nos ajudam nesse mapeamento aí. Com relação à base de consentimento, excelente pergunta, Carla. Como é que a gente faz essa gestão? E assim, eu procuro estar revalidando sempre as nossas finalidades, as nossas bases legais, certo? E gerenciando mesmo no dia a dia ali com o comitê, com as pessoas das empresas, certo? Não procuro muito me prender à tecnologia, gosto muito de trabalhar com as pessoas, dentro dessa responsabilidade de cada um, de cada setor, de cada gestor, e a gente tem um resultado mais claro. Eu acredito que a gente tem um resultado mais claro, porque são aquelas pessoas que põem a mão na massa. Por exemplo, a gente tem empresas ainda que recebem contratos, ainda muitas, né? Na mão, feitos à mão, muitos ainda de produtos que são vendidos por parceiros em calçadões, nas ruas. Aí você imagine, você agora gerenciar esse ambiente. Então, mas é muito bom, muito desafiador e requer, sim, uma gestão bem organizada, já o próprio nome já diz, né? Mas algo que a gente tem que estar sempre revendo, certo? Então, essa gestão a gente faz através de pessoas mesmo, processos, pessoas, e sim, algumas tecnologias para nos ajudar. Confesso que não muito, de forma muito intensiva, a parte das tecnologias, tá bom? Mas é dessa forma que a gente vai conduzindo, procura conduzir as nossas consultorias e, repetindo, empoderando as pessoas que trabalham no Comitê de Privacidade. Bom, no nosso caso aqui, né, pelo menos os casos que eu tenho contato, ainda essa questão de mapear dados é muito incipiente mesmo, porque as empresas têm muito arquivo físico, entendeu? Então, realmente, é o mão na massa, e por mais que a gente ainda está na fase de consentimento, mas já está passando também a questão de separar, onde colocar, quem tem acesso, né, quem tem acesso a tais dados. Mas, no meu caso, pelo menos, eu quero agradecer a doutora Carla Pereira, que amanhã a gente tem uma live, inclusive, né, ela falou que ia seguir aqui a gente, que ia acompanhar, mas nesse caso aqui dos contatos que eu tive, não, né, são ainda sem muita tecnologia. Vou botar uma dosezinha de polêmica nessa conversa. Não é para gerar treta, não. É para fazer brainstorming mesmo e a gente discutir. É feio usar o pacote Office no projeto de adequação? É mico eu abrir uma planilha para mapear dados? Na minha humilde opinião, mico, vergonha, é a gente não saber o que a gente está fazendo. Né? Exato. Seja com ferramenta, seja com Excel. Uma coisa que eu vejo, né? A gente está falando muito isso aqui, pessoas, né? Está dentro dos valores desse projeto. Nesse projeto de adequação, ele passa por pessoas. Então, se a gente der um next e pronto, finalizou a instalação, não te iluda. Pode ser a melhor ferramenta do mundo. E aí, os processos, pode, não pode. Então, é incrível como essas discussões, essa troca no mapeamento, a gente fala muito isso com as empresas, né? Olha, vai gastar energia
nessa fase inicial, mas calma, é a fase mais puxada, isso aqui vai ser a nossa base. Imagina que a gente está construindo um prédio, né? Toda essa fase aqui de mapeamento, né, que a Carla colocou aqui na pergunta, é a nossa base. Então, a gente gasta uma energia forte aqui e depois a gente vai subir aqui o resto todo. E aí vai variar muito, gente, o cenário de cada empresa, mas é possível sim, inclusive porque a gente vivencia isso, fazer um mapeamento sem ter uma ferramenta que vá lá e faça toda uma varredura, assim, assado. Claro, tem cenários que tu tem diversas bases de dados, tem uma complexidade tecnológica envolvida, uma arquitetura, e aí as ferramentas vão ajudar sim, que esse dado está espalhado em 300 lugares, mas não escapa, tá? Tu pode ter a ferramenta aqui mais top para mapeamento, mas o processo e envolver as pessoas é fundamental, senão é tudo certo para dar errado. A gente precisa envolver as pessoas, porque daqui a pouco vai ter a campanha de Dia das Mães, de Dia dos Namorados, tu tem o teu comercial que tá lá louco, marketing, para bater meta. E aí, essas campanhas estão sendo adequadas? Né? TI está lá fazendo uma migração de base, está fazendo a migração da forma correta, deu um problema aqui no sistema, abre um grupo no WhatsApp e começa a falar de bug e compartilhar um monte de dados de cliente. Não tem ferramenta, meu bem, que salve isso. Então, lembrando que... perdão. Lembrando que o LGPD Model Canvas, pelo menos para pequenas e médias empresas, eu acho sensacional, porque você já tem uma visão muito ampla de todos esses processos em uma página só. Então, pelo menos para pequenas empresas... Dando spoiler, já estava preenchendo aqui com a pergunta da Carla. E aí aqui, gente, ó, dados pessoais, tem que ter esse olhar para processos, é fundamental, tá? A gente pode ter ferramenta, fazer a varredura, o data discovery é importante, principalmente no cenário que tu tem uma complexidade de arquitetura. Para a base legal, Carla, ótima pergunta, a questão do consentimento, a gente tem que ter rastreabilidade, né? Então, quando que fulano deu aceite, né? A gente tem que ter essa rastreabilidade, isso é muito forte na lei, essa nossa prestação de contas. E, além disso, quando a gente fala aqui do consentimento, tem que balancear, né? Eu estou pedindo para aquela finalidade específica, uma dica que a gente sempre fala também, desacoplar. Um consentimento para vir aqui e usar o meu sistema de automação de contabilidade, show. Para compartilhar esse dado com o parceiro, outro consentimento, né? Então, a gente tem que desacoplar essas finalidades. Amanhã ou depois surgiu um dado novo, uma finalidade nova, é um consentimento novo, né? E dentro aqui da nossa frente de direitos do titular, eu acho bem legal ter ferramenta num cenário que tu tem uma alta volumetria. Imagina uma TIM, uma Claro, um banco, um Itaú, o Santander, gente, fazer gestão de direitos do titular no privacidade @. É puxado. Então, eu acho que nesses cenários que a gente tem uma volumetria, uma complexidade, ferramenta para direitos do titular vale muito a pena também. Perfeito. É a análise do cenário que vai definir bem isso aí para a gente, né? E, como bem falado aí, os processos, as pessoas são muito importantes. Imagine, nós temos um dilema aí que sempre se discute, quem vai ser o DPO, quem é responsável pela LGPD, vai ser uma pessoa do jurídico, vai ser alguém do TI, e como a Priscila bem falou, essa adequação, ela é reverberada em quê? Em um time multidisciplinar. Já imaginou se eu estou preso em uma ferramenta e eu deixo com alguém do TI, esse alguém do TI sai da empresa, fica doente, sai de férias, e aí, como é que vai andar? Então parou, né? Por outro lado vem a questão da rastreabilidade, como é que fica, certo? E aí você pega uma empresa aí de grande porte, como a Mara bem citou agora, e se você não juntar processos e tecnologia, fica difícil. Então, esse é um passo muito importante, que é a análise do cenário, né? O levantamento de requisitos. Isso aí vai depender muito da empresa, da sua consultoria, do processo que você está implementando. Quando eu falo consultoria, não só consultoria externa, mas muita gente aqui faz consultoria interna, né? É responsável por essas ações dentro da sua empresa, e procura envolver o pessoal. Empodere o pessoal,
É um comitê top, como eu gosto de chamar, né? Pessoal fera mesmo, né? Você viu lá, Lamara, a foto que eu postei lá em 2 empresas que a gente teve. A primeira visita, depois de algum tempo, né? A gente começou na pandemia, é o que você falou, o trabalho hoje é remoto. A gente consegue desenvolver o trabalho com as pessoas, elas mandam brasa mesmo, mandam ver, por isso que eu digo que é o comitê top, e a gente vai fazer uma visita na segunda fase do LGPD, para a gente preencher junto o LGPD Model Canvas, que torna-se uma aventura, né? Todo mundo preenchendo ali mão na massa, cada gestor com o seu Canvas na mão, e aí sim, se precisar, vai para a tecnologia, mas envolva sempre a equipe, certo? Não faça nada só, não sobrecarregue, certo? Não vá nessa que eu sou do TI, ou sou da segurança, ou sou do jurídico, vou abraçar tudo, não. Forme uma equipe aí boa, e aí todo mundo cresce junto. Daqui a pouquinho a gente está adequando. E nem espere por conformidade 100%, tá bom? Isso aí não vai existir. Certo? Se alguém vender como é aí... importante a gente falar sobre isso. Não existe, gente, conformidade 100%. Não existe. Lá no meu kick-off, tem uma parte que eu coloco no final da adequação, da consultoria, eu coloco o infinito, né? Manter os processos, tal. Até quando? Infinito. Por isso, mais uma vez, a importância das pessoas, e se tiver alguma tecnologia envolvida, envolva as pessoas também. Se for o Office, beleza. O importante é que funcione. Isso aí. O importante é que funcione e faça sentido para vocês, envolva as pessoas, envolva os processos. É isso. E lembre-se, né, como a gente fala tanto, né, o fator humano é o mais vulnerável. A gente pode ter a melhor ferramenta do mundo, o contrato mais perfeito, né? Então, mais o fator humano. Então, por isso que tem que estar bem envolvido nos projetos. Perfeito. Jean comentou aqui, ó, LGPD é muito importante e sei disso quanto à prevenção dos dados, mas gostaria de saber por que demorou tanto para essa lei ser aprovada no Brasil e entrar em vigor. Olha, Jean, vou te falar uma coisa. Daria uma série na Netflix, tudo que aconteceu até a nossa lei ser aprovada. Até que, depois de tanta medida provisória e projeto de lei, nós estamos no lucro, pelo menos depois de, assim, olha, de tanta coisa que aconteceu. Nos 45 do segundo tempo, a lei finalmente entrou em vigor. Ó, esses profissionais que estavam aqui, o pessoal que está aqui no chat vai concordar com a gente não aguentava mais sofrer bullying. Você está acreditando que esse negócio de LGPD vai pegar no Brasil? Para! Tá aí, gente. A lei entrou em vigor e, querendo ou não, né, tudo que está aí acontecendo, não tem ainda NPD multando, como a gente estava falando aqui, mas tu tens o PROCON, que está aqui, ó, sangue nos olhos, e tá lá. Isso, tem PROCON, tem lá o Código Civil, Código do Consumidor. Então, ninguém fica esperando sanções lá no mês de agosto para começar a se adequar, porque basta dar uma olhada num site que tem aí de reclamações, tem coisas válidas e tem utopias, tem muita coisa ali. Sim. Então, não espere agosto para se adequarem, tá bom? Comecem a ler, comecem a estudar, participem dessas lives que nós fazemos. A Lamara é fera em passar conteúdo e a gente está aí para ajudar. É aí. Olha, o Vinícius fez uma pergunta aí. Olha essa pergunta do Marcos, polêmica também. Boa noite, uma empresa está migrando todos os seus dados para um data center de terceiro, o qual se diz totalmente em conformidade com a LGPD, para a gente ficar despreocupado. E aí, pode ficar aí 100% despreocupado com relação a essa adequação? O que você faria? E aí, meninas? Eu vou começar, vocês terminam, tá bom? Veja só, é uma das utopias, usando mais uma vez essa palavra, que as pessoas têm, algumas pessoas têm. Vou colocar o meu banco na nuvem, vou levar meu banco de dados lá para a nuvem, e agora estou tranquilo. Estou sossegado, não vou precisar me preocupar com boas práticas, segurança tudo ok, mas e aí, será que é isso mesmo? Eu penso o seguinte, que trabalho dobrado, certo? Você tem seu ambiente on-premise ali, ou seja, interno, e agora você tem um ambiente em nuvem, você tem 2 ambientes agora para gerenciar, certo? Então, esse de ficar despreocupado, eu
fico com o pé atrás, entendeu? Mas eu queria ouvir mais aí das meninas. Oi. Oi. A pergunta já foi, mas é o seguinte, despreocupado nunca. Principalmente porque, voltou, né? Despreocupado jamais. Primeiro tem que analisar todos os contratos para ver se realmente essa empresa está adequada. E mesmo com os contratos adequados, como o José falou, e a Lamara já tinha falado antes também, a Priscila, o fator mais importante de uma adequação é o fator humano, é a pessoa. Por exemplo, recentemente teve um vazamento de dados do Ministério da Saúde. Foi um fator humano. Ou seja, poderia ter acontecido com qualquer empresa, inclusive com empresa, como o colega falou aí, com um grande data center de terceiro. Ou seja, um fator humano, um envio de um e-mail, né, sem cópia, né, oculta, e vazou tantos dados assim. Então, despreocupada jamais, na minha visão. Até porque o gerenciamento é nosso, né? A preocupação deve ser nossa. Contínuo, né? Isso. E contínuo também, José? Isso, contínuo. Quando eu falo nossa, do controlador, né? Me colocando como controlador agora. Deve também ser observada a corresponsabilidade, né? A partir do momento que ele diz que está totalmente em conformidade, a gente já nota isso aí como uma utopia realmente, né? É um trabalho contínuo, duradouro, e não acredito que nesse momento deveria ficar despreocupado, não. Pelo contrário, tem que redobrar a atenção. Isso. E aí, Lamara? Olha, aí essa preocupação. Já estou preenchendo aqui post-it, colocando aqui na nossa coluna de transferência, porque nesse ponto, gente, a gente fala tanto, né, do mapeamento, mas eu vejo que a gestão de fornecedores, né, gestão dos terceiros também, todas as nossas partes interessadas, é fundamental no projeto de adequação, assim, inclusive, né, uma das nossas colunas, né, lá dentro do nosso controle, a gente faz um mapeamento, a coluna que já vem em seguida é os fornecedores, né, que vai bem de acordo aqui com a pergunta do Marcos. E aí, nesse cenário de transferência, né, estou migrando aqui todos os meus dados para o data center desse terceiro. Jamais dá para ficar 100% tranquilo se ele só te falar que está em conformidade. A gente tem que fazer 3 coisas aqui, ó, na nossa coluninha de transferência, quando a gente fala de fornecedor. Contrato, né? Como a Sara colocou aqui, a Priscila colocou também, né? Quais os teus papéis e responsabilidades, até onde vai o meu limite aqui? Não é aquelas cláusulas genéricas assim, se der qualquer problema, o operador, você se responsabiliza. Não, até onde vai o teu papel e responsabilidade? E a gente sabe, né? Na área de TI, a culpa é sempre das ferramentas, é sempre do sistema, é sempre nossa. Então, já não vem com essa, não é tratar assim no contrato. Conscientização, chama os seus fornecedores, chama os seus parceiros, tá? Tem que estar dentro desses comunicados, vai ter um treinamento, vai ter palestra, chama eles também, envolve para manter esse tema vivo. E tá adequado mesmo? Tá em conformidade, Marcos? Quero ver com os meus próprios olhos. Auditoria. Tem que ter auditoria com esse teu fornecedor. Ele pode te mandar aquele comunicado clássico, a gente está 100% de conformidade. Tá mesmo? Né? Estamos trabalhando nisso, né, Amara? O gerúndio, né? Estamos vendo, estamos fazendo, estamos trabalhando nisso. Dentro dessa pergunta do Vinícius, Lamara, me veio uma pergunta aí para vocês. Até que ponto essa transferência de dados, falou que está transferindo tudo para terceiro, não é isso? Até que ponto isso aí pode encerrar-se em uma transferência internacional de dados e se devemos ter alguma preocupação com relação a isso? Esse é um dos pontos, né, lá na nossa política de cloud, que a gente já olha para dentro da transferência. Aqui no nosso armazenamento, nossa coluninha de baixo, já é um dos pontos que a gente tem que ter essa atenção, porque é assim, gente, vamos lá. Falando de uma AWS, um Google, Microsoft, né, hoje é um dos grandes players, Oracle também, IBM, sendo tão utilizadas aí para cloud. E aí fica o X da questão. Estou subindo lá meu servidor. Você também tem livre escolha de mandar aqui para o Brasil? A gente sabe disso. Mas muitas vezes ali na correria, o primeiro que apareceu, aqui ó, Virgínia.
Ou então, aonde que está mais barato? Né? A gente sabe, tem essa oscilação de preço. Então, é uma opção também manter no Brasil e hoje, nesse cenário, ainda está um pouco indefinido, né? As questões lá na nossa lei, mas evita dor de cabeça, não manda esse dado para fora, mantém aqui no Brasil ou num país que vai bater aqui com a gente no seu regulamento, né? Hoje a nossa lei, a gente sabe, está, né, tão inspirada aí na Europa, então um país que está aí coberto pela GDPR seria ali a melhor escolha. E até a própria questão dos Estados Unidos gera muita polêmica, né? Porque lá, se a gente fizesse aqui um paralelo, a gente teria Aracaju com um regulamento, aqui em São Paulo outro, né? Então lá na Bahia outro também. Lá funciona dessa forma, né? Eles não têm algo para o país todo. Então, cada estado está lá evoluindo. A Califórnia, o que tem de mais próximo, né? Mais evoluído com privacidade e proteção de dados. Então, boa pauta. Tem que ter essa preocupação e, se quiser evitar dor de cabeça, subir na cloud, mas mantenha região Brasil. Exatamente, são algumas preocupações, algumas atenções que devemos ter, embora não tenha nada definido ainda, mas enquanto pudermos manter no Brasil, ou termos essa facilidade de encontrarmos aqui no Brasil, né, e encontrarmos um país lá que esteja também tete a tete conosco nessa preocupação com a LGPD, não com a LGPD em si, né, mas com a proteção de dados como um todo. Então foi muito bom aí essa pergunta do Vinícius. E a doutora Carla volta mais uma vez aí, nos enriquecendo com suas perguntas. Veja aí, Lamara, por favor. Pergunta maravilhosa da doutora Carla. O envolvimento das pessoas passa pela conscientização, seguida de treinamentos. Como vocês operacionalizam isso dentro das empresas? Sabe o que eu falo, Carla? A gente vai fazer lá a conscientização, depois entrou uma pessoa nova, oi, seja bem-vinda. Está lá no kit de boas-vindas, o treinamento de LGPD. Tudo que a gente faz, a gente já está deixando gravado, né? Temos os treinamentos online, os treinamentos gravados, os treinamentos ao vivo. Quando passar isso tudo também, cada vez mais a gente vai ter no presencial, que querendo ou não também é muito bom, é muito rico a gente ter essa troca presencialmente. E tem que estar isso inserido, tem que ter ali o seu primeiro treinamento. Gente, treinamento de 1 horinha, eu acho pouco para tudo que isso aqui influencia no nosso dia a dia. Então, quando tem empresa que me fala, eu fiz a conscientização, foi 1 horinha? Deve ter ficado alguns pontos aí a ver, né? Então, é importante a gente caprichar ali na carga horária também, conseguir a agenda das pessoas, dar aquela choradinha, pede agenda que vai valer a pena. E isso aqui tem que ser vivo, tá? Então, assim, manter isso dentro da rotina de comunicação das empresas, por isso que o envolvimento do RH é tão importante, né? Porque o RH cuida de cultura, cuida de pessoas, né? Gestão das pessoas. Então, é importante isso aqui estar vivo. A gente tem feito, assim, o acompanhamento mês a mês, né? É um vídeo simples, rápido, descomplicado, que todo mundo consegue ver e chega comunicado todo mês, pelo menos ali para as pessoas manterem esse tema vivo, não esquecer, porque senão vai cair no esquecimento. Isso, excelente pergunta da Carla. E dois setores são fundamentais aí. O que a Lamara falou, o RH, né, fundamental, e eu utilizo bastante também, Lamara, o marketing nas empresas, né? São dois setores fundamentais aí nesse processo. E o processo de conscientização não é 1 hora, não é um dia, não é uma semana, é um processo contínuo, é como a adequação LGPD em si, certo? Eu tenho trabalhado aí, como eu falei, em algumas consultorias, e o pessoal prepara documentos, materiais de primeira qualidade. Eu fico impressionado, né? Tem a Monique Lessa, não sei se ela está nos assistindo, mas ela preparou um material excelente lá para os parceiros, que são muitos, é Brasil, né, a nível Brasil, e a Tainá, são 2 DPOs encarregadas que a gente trabalha junto, e fazem os materiais junto com o RH, junto com o marketing, de conscientização, sempre. Isso aí é sempre, tem que estar ouvindo, e eu sempre digo para eles, olha, desde a pessoa que está lá na portaria, a pessoa que está lá na diretoria, todos têm que ouvir, sempre. Tem que estar
O LGPD tem que estar na ponta da língua ali, e o melhor, né? Além de na ponta da língua, no dia a dia, nas ações. Certo? Uma coisa que a gente vê que me tira muito sério funcionário registra o ponto, e onde vai parar aquele papelzinho lá, Mara? Aquele papelzinho que sai do ponto. Né? Então, não pode ser uma hora, não pode ser uma semana, não pode ser um dia. É um processo contínuo. Aqui a gente também teve essa preocupação junto com o nosso marketing e com o RH. Então, antes mesmo de você fazer parte da empresa, quando você está trazendo as documentações necessárias para o seu contrato, você já entra na empresa com um curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Após você entrar com esse curso, você só é contratado com esse curso, com essa certificação. Depois eu ainda faço um treinamento com todos eles, e para essa questão da mudança cultural, a gente ainda faz provinhas aqui. Eu sempre conscientizo cada setor para estudar. A gente fez uma prova bem divertida aqui com toda a empresa. Na época a gente estava com quase 50 colaboradores. E assim, foi muito interessante essa troca. Então, a gente olhava no grupo da empresa, estava um tirando a dúvida com o outro, buscando estudar, e aí chegava uma pessoa e dizia, eu fiz esse curso aqui, é legal, preciso esse curso aqui. Então, eles começaram a fomentar isso, desde a menina que serve cafezinho até a diretoria, a gente colocou todo mundo nessa conscientização, e a cada mês a gente vem tratando isso. Sempre a gente está trabalhando agora mais com o marketing, que agora está fixo, em toda semana a gente lançar um artigo da lei. Porque a lei, ela não é uma lei difícil de você ler, ela não é uma lei complicada, pelo contrário, é uma lei pequena, descomplicada, fácil de entender, e aí a cada mês a gente vai jogar os direitos do titular para eles saberem, eles vão saber tudo que as diretrizes principais da lei, né, nesse início, e aquilo que tiver mais de juridiquês, a gente vai trabalhar com cada um, mas assim, trabalhando sempre da diretoria até tá bem o que a gente acha improvável, porque o que é que eu penso? Numa auditoria dessa de uma empresa, qualquer pessoa que tiver dentro da empresa, qualquer funcionário, ele pode ser chamado e dizer, vem cá, você tem conhecimento da sua política de privacidade dentro da empresa? Então, a gente trabalha muito isso, para que toda empresa ela trabalhe num único sentido, sabendo a lei de maneira uniforme. Aqui a gente faz isso todos os meses. Está dando muito certo, está dando muito certo. O Paulo Rebouças colocou uma pergunta aqui bem interessante, ele colocou assim, ó, independentemente de nosso dever de casa, o que pode esperar da postura da NPD a partir de agosto desse ano? E aí, o que se pode esperar da NPD, da postura da NPD a partir de agosto desse ano, né? Eu estava lendo uma matéria aí, que o diretor da NPD postou, e ele disse, olha, esse negócio de multa não vai valer como conscientização não, como regra não, porque muitas empresas são multadas aí em milhões de reais, em dólares, e continuam descumprindo normas, infringindo leis, deixando o cliente lá nas mãos, né, a ver navios, e a preocupação dele é o que a gente já citou aqui várias vezes, é a conscientização. Então, um papel muito importante, eu acredito que a NPD vai se preocupar muito primeiramente, né, com essa questão da conscientização. E não se baseiem nas gigantes de tecnologia, de rede social. Tem cliente que vira para a gente e fala, mas o Facebook e o Google que fazem isso. Eu falo, gente, a corda sempre arrebenta no lado mais fraco, né? E quem somos nós na fila do pão? Não tem jeito. Tem coisas ali que vocês sabem. Então, esses dias foi até o Fabrício da Mota, ele postou, né, que é grande referência, né? Todo mundo conhece aqui. Postou falando sobre uma clínica, se não me engano foi uma clínica, mas acho que foi de segmento da saúde, que fechou por causa de um cenário desse de vazamento. Então, imagina, gente, isso aqui para os nossos negócios, né, para diversas empresas, tem uma multa, tem um vazamento, não conseguir dar continuidade, né, nos seus negócios pode ser algo muito complicado. Então, é por isso, né, a gente estava falando muito isso da mentalidade, né? A gente tem que ser muito mais preventivo. A gente falta um pouco, às vezes,
Até na nossa cultura, o gerenciamento de risco. A gente espera as coisas já acontecerem. Eu não vou investir em segurança. Já aproveitando para falar aqui de um dos pilares que a gente vai conversar hoje, né? A questão da segurança. Vou investir? Né? Preciso investir em segurança? Depois se der problema, a gente vê. Não, né? A gente tem que prevenir. Isso está diretamente relacionado ao nosso Privacy by Design. Até o José Barreto, né, em linha com o que a gente está falando aqui, também colocou, ó. Será que grandes empresas, o que a gente acabou de falar, como o WhatsApp, Facebook, irão se adequar à LGPD ou irão buscar formas de burlar essa lei, sabendo que eles lucram vendendo os dados de seus usuários? Quando você não paga pelo produto, você é o produto, aquilo que a gente sempre fala. E, José, assim, ó, em partes, concordo aqui contigo, realmente a gente sabe que é o que a gente estava falando aqui, o cenário deles é diferente, né? A gente não se compara nesse momento com eles, mas olha como as coisas mudaram, né? Há 2 anos, 2016, foi mais que 2 anos, a pandemia deixa a gente perdido no tempo, né? 2016, quando o Facebook já compartilhava, né, esses dados do WhatsApp, ninguém falou nada. Todo mundo estava aceitando aqui de boa, mas a nossa cultura mudou. Depois desse mega vazamento, mais de 1 milhão de pessoas foram consultar os seus dados lá no Foi Vazado, para saber o que tinha vazado. Então, assim, a cultura do brasileiro está mudando também. A gente está muito mais questionando, perguntando essas questões de privacidade, a segurança com os nossos dados. Então, tu vê, não passou despercebido a política do WhatsApp. E foi bem como diz lá na minha terra, se quer, e se não quer, diz, né? Ou a gente aceitava ou caía fora, desinstalava o WhatsApp. Então, as coisas mudaram. E entrar em vigor agora, 8 de fevereiro, essa política do WhatsApp, o nosso amigo Zuckerberg teve que postergar para maio. E tô achando, depois de tanta polêmica que deu, que esse negócio não vai nem vigorar. E puxando esse gancho do Souza, é uma das perguntas que eu sempre faço às empresas. Daqui a um tempo, Lamara, as pessoas vão estar muito mais atreladas do quais são os seus direitos como titular. E aí a pergunta que eu faço às empresas, você vai estar preocupado com a multa que você vai pagar, ou você vai estar preocupado com o titular do dado dizendo, ei, você não é uma empresa que toma conta dos meus dados de maneira correta. E aí, o que é que vai pesar mais no pulso? Será que vai ser a multa? Veja, excelente. Veja a pergunta aí do professor Eli, Amara, vê se você consegue identificar aí. Isso. Ele diz o seguinte, creio que a maioria das empresas estão engatinhando, certo isso, Meli, no assunto LGPD. Minha dúvida é por onde iniciar a implementação dentro do ambiente corporativo. Oi. E aí? Foi até respondido já, né, mas vamos... Por onde que o Eli começa, Sara? Do ambiente corporativo. Primeiro, com a conscientização, sempre, né? Mas o setor fundamental, assim, é o RH. O RH é que sangra, é onde está, assim, a maior possibilidade de vazamento, e aí já vinculando tudo, inclusive com a imagem da empresa, como a Priscila Maria falou, e no meu ponto de vista, e é o que a gente mais leva às empresas, assim, já chega a empresa e pergunta assim, qual é o setor, qual é o RH, porque esse é o mais sensível mesmo, né? Dentro de casa, né? E ali a empresa está diretamente como controlador, isso, na linha de frente com os seus clientes, que são os seus colaboradores, né? Isso. São o seu cliente interno. Nessa mesma linha, Lamara, teve uma pergunta bem um pouquinho atrás dessa do professor Eli, depois da Carla. É do Diego Henrique. Isso. Ainda colocando sobre essa questão de mudança de mindset, né? Ele pergunta assim, o que pode acontecer, você colocou? O que pode acontecer com as empresas que vendem dados dos usuários, como a Serasa? Aí ele complementa, isso é ilegal? Bom, ele vai precisar do consentimento. Como foi colhido? É por isso que quando a gente entra... Aí, se eu der autorização, eu quero ganhar alguma coisa. Eu ouvi falar que estava 98 centavos, mas achei que estava muito barato, né? Venderia por 98 centavos, não. Por isso que houve uma mudança também em relação à política de cookies, né? Que quando se entra nos sites hoje, você já pode regular
o tipo de cookie que você aceita, se são só os necessários ou não. Você tem aqueles que pode compartilhar os dados com empresas parceiras também. Então, nesse caso da pergunta do Diego Henrique, seria isso, Diego, do meu ponto de vista, né? Os colegas podem complementar. Seria realmente o titular, como essa lei coloca o titular como principal na história mesmo, e o consentimento. Eu não vou entrar em detalhes, mas isso aí dá muito plano para manga, viu? Empresas que vendem dados, e aí a gente coloca por outro lado, e as empresas cujo comércio, o sucesso nas vendas, depende muito dessas empresas aí. Não, eu entendo, mas assim, eu tô falando, na minha visão, assim, uma empresa como vinculada a marketing, por exemplo, porque se for algo na saúde, tem as bases legais, né? Uma escola tem base legal. Isso. Então, claro que tem que ser analisada a base legal também. Mas uma empresa de marketing, por que ela quer meu dado? Isso, exatamente. Assim, Eu não tô claro que é polêmico não, isso, né? Eu não estou defendendo não, mas é algo que tem que ser tratado, é algo muito preocupante, sim. E podem ter certeza, isso é comum, tá? Eu estou falando para adultos aqui, todo mundo sabe. Isso é comum, né? E é algo que a gente trata... Tem uma interface linda. Isso. Várias, com interface linda, e a gente encontra no Google. Não precisa ir para o Dark Web, está no Google. Encontra a maior facilidade desse mundo. E da onde que vem esse dado? Que vocês não demos autorização, que eu e vocês não ganhamos nenhum centavo aqui para estar vendendo nossos dados. Tá lá. Então, assim, teve até uma pessoa que conversou. Eu achei muito engraçado essa colocação, né? É uma provocação. Agora que vazaram todos os dados, que vazou tudo, foi o maior vazamento da história. Isso aí. A gente não precisa, então, mais se preocupar com a LGPD? Já vazou tudo mesmo, né? Muito pelo contrário, né? 2, 3, 10 vezes mais que a nossa coleta é ética, é correta, que tem base legal, que o dado que eu estou aqui manipulando não é o dado dessas listas aí que vazaram, dessas empresas que estão comercializando como se nada fosse nada. Inclusive, essas, hoje, que comercializam dados como se nada fosse nada, escreve o que a gente está falando, está com os dias contados. Você não tem hoje justificativa para vender dado. Não tem essa justificativa. Você tem que ter uma base legal e tem que ser legítimo. Não é assim. Quer ver um exemplo muito bom? Estão te abordando. Está chovendo e-mail de marketing para todos vocês aqui. Temos certeza disso. E aí você fala assim, como é que tem meu e-mail? Né? Muitos me abordam ali, né, para questões comerciais. Eu falo, gente, meu e-mail do LinkedIn é pessoal, não é o profissional. Como é que essa pessoa tem meu e-mail profissional? Ela tem uma ferramenta que descobre o e-mail de todo mundo, ela tem uma ferramenta que fala que eu sou um lead bom para ela. Essa ferramenta não é justificativa. E se te pegar utilizando, e se pegar quem é que fez e como é que foi esse dado, faz aqui uma engenharia reversa. Da onde que veio isso tudo? Dias contados, não pode. Exatamente. Veja aí a pergunta do Acácio, bem interessante também. A pergunta do Cássio, gente, olha, isso aqui é um paradigma para 99% das organizações no Brasil, né? A LGPD define alguma política de exclusão solicitada pelo cliente em alguma empresa do setor financeiro, bancos, empresas de crédito. Quais dados seriam considerados na exclusão, né? E como manter os dados desses usuários para a futura auditoria? Cássio, aqui tu já entra naqueles fluxos que tu vai ter que reconhecer assim, quem que é essa persona, né? Quem que é esse usuário, esse estudo de caso que está me pedindo uma exclusão? Ele é um prospect, ele é alguém que recebeu um e-mail de marketing, ele é alguém que recebeu uma ligação e não gostou, recebeu uma carta do banco em casa e não gostou. Quem que é essa pessoa que está pedindo exclusão? Ah, ele é um cliente. Ele já foi cliente, ele já transacionou aqui e tu tens lá uma base legal, um determinado tempo que o Banco Central te obriga a manter aquilo. E aí, muitas vezes, é o cenário que tu tens base legal para manter e tu não pode excluir, porque lá na frente, as auditorias, processos, você tem que passar conta.
A gente entra aí no ciclo de vida, né, do dado, né? Exato. E a partir do artigo 16º da lei, ele nos garante que o dado ele não precisa ser excluído a partir do momento que, mesmo que eles sejam, os dados pessoais sejam eliminados após o término do seu tratamento, né? Existem limites das atividades, né, para conservação, que é cumprimento da obrigação legal ou regulatório pelo controlador. Acho que é isso. Isso. E aí é um cenário que tu tens a ANS, Banco Central, Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei Geral de Proteção de Dados não vai ter uma resposta igual para todo mundo quando a gente fala aqui no descarte. E você trabalha em todas as vertentes, né? Todas. Tanto de colaborador, que você tem que ter aquele dado ali para FGTS, como para cliente, e assim vai. E cada uma vai ter um prazo. Por isso, gente, que o nosso mapeamento tem que estar muito redondinho. Porque ali no mapeamento que tu vai falar, ó, para essa finalidade aqui do FGTS, que é o processo do RH e tudo mais, X tempos. Para essa outra finalidade aqui, que eu tenho auditoria do Banco Central e tudo mais, X tempos. Por isso aqui tem que estar muito bem controlado dentro do nosso mapeamento. Olhar o processo. Isso. E se eu disser para vocês... Pode falar, parceiro, desculpa. Vou trazer até algo que aconteceu com a gente aqui na empresa. Certa vez, eu acho que está com um mês mais ou menos, o cliente tinha um débito aqui com a gente e ligou pedindo a exclusão porque ele tinha lido na lei e que tinha esse direito e queria excluir porque ele estava devendo. A partir do momento que excluísse, a gente não precisaria mais ligar para ele cobrando. Aí a vida estava fácil, né, gente? Aí estava muito bom, né? E a vida estava fácil. Aí eu tive que explicar o artigo 16º para ele. Aí ele não ficou muito feliz, não. Eu disse, vou estudar um pouco mais, depois eu volto a ligar. E se eu disser para vocês que tem empresa, que pela natureza do negócio, torna-se quase impossível a gente definir um ciclo de vida. E aí, o que é que vocês me dizem? Eu não estou nem falando dessas obrigações legais que chegam a durar 30 anos, né? Eu estou falando mesmo de obrigações legais que podem chegar a um século. E aí, como é que a gente faz? O cenário da escola, né, que guarda todos esses dados de histórico. Isso, pois é. Então, exatamente. E todos esses cuidados, né, até onde a gente entra também com os nossos processos de anonimização, pseudonimização, criptografia, né, que esses dados que a gente vai manter, eles pelo menos estejam armazenados ali de forma segura. Perfeito. O Barreto fez mais uma pergunta aí. Quem é que vai? Quais são os órgãos que vão... Mudou já, né? Desculpa, essa aqui. Quais são os órgãos que irão fiscalizar? Isso aí a gente falou anteriormente, Barreto, embora a ANPD ainda não esteja aplicando sanções, mas já vem conscientizando, e aí, de quebra, nós temos a defesa do consumidor, nós temos Código Civil, né? Que alguém pode entrar pegando o gancho neles, e alguns outros órgãos regulamentares. Por exemplo, FEBRABAN, Banco Central, PROCON, eles podem cobrar já adequação. Ministério Público, Ministério Público, exatamente. E as multas são baixas, só entre 2 a 50 milhões, coisa pouca. Beleza. Mas aí... 2% do faturamento, né? Isso. Já entrando aí em outro tópico, e os impactos da LGPD na área digital? Há algum? Eu vou só aproveitar mais um ganchinho aqui dessa pergunta do José. De novo, essa questão dos órgãos fiscalizadores, vamos lembrar que as empresas já estão fiscalizando uma outra. E aí, se tu não tiveres adequado, tu corre o risco, né, de perder ali um contrato importante, um cliente importante, porque muitas vezes ela não vai satisfazer a cláusula contratual, que a gente está vendo muito acontecer uma empresa auditando a outra, né? Então, tem esse cenário que é um diferencial competitivo, mas também muitas vezes uma questão de sobrevivência no mercado, a gente está adequado, porque uma está cobrando a outra. Isso, bem colocado, Lamara, e é uma das dificuldades que nós temos hoje. A gente solicita, né, até cordialmente, sim, ainda, evidências de adequação, né? A resposta é que estamos nos adequando, e o recado que eu deixo é o seguinte: os contratos, eles têm início e fim, e a manutenção de um contrato,
está muito passível ao que é o cumprimento de exigências do cliente, principalmente a exigência dessa lei, da LGPD, né? Que eu, por exemplo, enquanto responsável por determinada empresa, seja da segurança, seja na LGPD, eu não vou permitir, eu posso ter essa ousadia de dizer, que a empresa onde eu trabalho continue com um fornecedor que não está preocupado em cumprir essa adequação. Não somente por sanções, mas por preocupação nossa mesmo. Como é que nós fazemos o dever de casa, né, e deixamos entrar no nosso playground pessoas que não têm cuidado, né? Não estão preocupados com a adequação, empresas as quais compartilhamos dados sensíveis e não sensíveis, né? E não possuem a mesma preocupação. Então, existem muitas empresas se adequando, e aquelas que não responderem às auditorias, e nós estamos abertos, estou dizendo assim porque nós estamos abertos a sermos auditados também, casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo, e a gente cobra, só que tem sido uma dificuldade muito grande nessa resposta aí. Mas tudo isso é o que a gente falou lá atrás, é conscientização, é a cultura de prevenção, certo? Muito difícil de se desenvolver aí, certo? E isso eu falo não a nível Nordeste, não a nível Sergipe, mas a nível Brasil, como um todo. Perfeito. E a tua pergunta, José, sobre a questão da inovação, né? Isso eu acho muito interessante, que está lá relacionado, né, a todos os princípios, a existência, inclusive, desses regulamentos de proteção de dados que não veio para barrar. A gente continua desenvolvendo tecnologia, continua evoluindo, mas que isso seja feito de uma forma sustentável, correta, para não ser essa... Esses dias eu falo na live esse termo, mas depois faz sentido, não ser essa farra dos dados que a gente está acompanhando por aí, né? Então, é para as coisas poderem evoluírem, a gente tem inovação, mas que isso seja da forma correta. Por isso, quando a gente fala principalmente de tecnologia, né, que tu tem todo o teu ciclo de desenvolvimento, né, quando a gente fala de um ciclo de desenvolvimento de software, tu tem ali a tua esteira, hoje em dia isso tudo está muito, né, interligado, automatizado, a gente tem DevSecOps, desenvolvimento, segurança e operação, tudo interligado, é fundamental. Desde esse início do nosso ciclo, a gente já envolver as questões de privacidade e proteção de dados, né? Então, esses dias eu estava fazendo uma palestra e aí eu levei o Canvas grandão, não era esse pequenininho, era o grandão impresso, e a gente já foi preenchendo, né? Já emendamos ali, já fizemos um workshop e o cliente falou assim: pode deixar o Canvas no Flipchart ou tu vai levar para casa? Aí eu falei, não, é teu, pode ficar. Aí ele falou assim, então tá, porque eu vou levar para a sala de projetos. A gente já vai começar cada projeto no kickoff aplicando. Eu falei, isso é Privacy by Design. É isso mesmo. No kickoff, desde a concepção, desde que tu teve a ideia, já pensar nas questões de privacidade. Porque quando a gente deixa para o final, dá muito mais retrabalho, gasta muito mais também para poder corrigir, né? Sim, bastante, né? Mas aí, essa é a sua realidade também aí, Sara? Como é que tá aí? Como é que você tem encarado isso aí, essa LGPD na era da inovação digital? Não, a minha realidade, como eu já falei, é focada em pequenas e médias empresas, né? Ainda é muito na conscientização, mapeamento, sem essas sugestões que a colega falou aí, né, de grandes tecnologias, e está sendo muito assim. E ainda sobre inovação, eu acho que, sobre essa mudança de cultura, a própria LGPD, a inovação não acompanha, a sociedade não acompanha a inovação, né? A inovação, ela vai primeiro. E ela chega primeiro. E a LGPD, ela tem um histórico, claro que ela está relacionada à GDPR, né? Ela é uma cópia, vamos dizer assim, melhorada, ou uma cópia da GDPR. Mas, assim, no Brasil, lá atrás, se for analisar, teve o Marco Civil, antes do Marco Civil da Internet, teve a Lei Carolina Dickmann, né? Então, antes da Lei Carolina Dickmann,
todo mundo, se você chegava aqui, chegava na Lan House, que era a época do Lan House ainda, né? E você encontrava uma foto de uma mulher nua, ali não teria problema nenhum, porque você chegou, não foi você que colocou, enfim, que buscou ali, estava aberto, não tinha senha. Então veio a lei para modificar isso, a lei Carolina Dickmann. Então, a sociedade também foi mudando culturalmente. Aí eu acredito, teve uma pergunta aí atrás, não sei de quem foi, sobre essa questão da LGPD, você vai pegar no... Vejo que por mais que seja muito difícil, assim, para mim, as pequenas empresas estão com muita dificuldade, mas também vai pegar. Eu olho, assim, a lei Carolina Dickmann, que demorou, mas pegou. Depois veio a questão do Marco Civil da Internet, que muito ajudou também, e que foi uma porta, assim, para vir depois a LGPD. Que só veio, alguém perguntou assim, por que demora a LGPD? E só veio porque foi devido às transações internacionais, né, do Brasil, União Europeia. Então, o Brasil foi forçado a fazer essa lei. Poderia até demorar mais tempo, se não houvesse essas transações internacionais, não fosse tão importante para o Brasil. Eu acredito que essa mudança cultural também, ela sempre existiu com relação a toda a lei que entrou em vigor, né? Se a gente for parar para observar, o CDC tem 30 anos, imagine como era antes. Houve Exato, também. Eu sempre comparo a Lei Geral de Proteção de Dados com o CDC, sempre, sempre. Houve um tempo em que as pessoas não sabiam seus direitos como consumidor. Hoje, todo mundo já lhe aborda sabendo. Quando eu recebo um cliente no meu escritório, ele já sabe, doutora, olha, minha geladeira quebrou, eu tenho esse e esse direito. Ele já me traz o direito, porque uma mudança cultural fez com que isso, ao longo do tempo, viesse na cabeça. A mesma coisa vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados, que, para mim, ela tem uma forte relação com a transformação digital. Pois essas novas tecnologias, essas interações cada vez mais rápidas e constantes geram um volume de dados enorme, né? O que torna tanto o aspecto de sigilo, privacidade e segurança uma preocupação interessante, não só para as grandes empresas. Gente, qualquer pessoa que colete dados, ela vai ter que estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Existe muita dúvida com relação a isso. Então, a gente se preocupa com banco, média e grande empresa. Não, gente. Coletou dados, você tem que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa é uma preocupação de todos os gestores das empresas, agora, quando a gente tem conversado, entendeu? Seja lá que porte for. Então, para mim, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre comparo ao CDC. Daqui a algum tempo, o cliente vai estar me ligando, doutora, o meu direito, segundo o artigo tal, é esse. Então, é uma coisa gradativa, realmente. É uma coisa gradativa. Perfeito. Não, tô brincando, mas é isso mesmo, o que a Sara colocou, né? Código de Defesa do Consumidor, anos atrás, não sabia, não se conhecia, e foi gerando, né, esse nível de maturidade também, enraizando, né, na cultura. Por isso que é muito importante essa nossa virada de chave como titular. E é por isso também que a NPD vai focar muito nessa conscientização de todos, né, da população como todo. Acho até que, volto de novo a falar do vazamento, porque ali as pessoas foram consultar os seus dados, então tu já teve ali uma preocupação e elas se assustaram quando viram a dimensão, né, do que foi vazado, se sentiram vulneráveis, né? Aproveitando até aqui, ó, o que o Caio colocou, tivemos uma notícia recente sobre notificação de vazamento de dados. Mais uma, né, Caio? Gente, como é resiliência aqui para aguentar esse tanto de vazamento. Da TIM, Oi, Claro e Vivo, na ordem de 103 milhões de cadastros. Como esse tipo de vazamento é identificado pela NPD? A NPD, Caio, ela, inclusive, né, foi acionada também nesse, o último, do último, mas que a gente teve o gigantesco, né, o mega vazamento, né, de mais de 200 milhões e 270 lá já na Dark Web também. Ela é notificada junto com todo o processo, né, foi aberto um inquérito de investigação, anexado também ao inquérito das fake news, e ela está trabalhando, né, tanto nessa frente de agora definir sua agenda, seu cronograma de trabalho,
como que vai ser o cálculo dessas multas e penalizações, e ainda fazer essa conscientização, né, de toda a população. Então, ela atua nesse processo, né, junto com todas as investigações ali que vão estar acontecendo, as perícias especializadas e tudo mais, para fazer essa engenharia reversa e descobrir, né, ou qual foi o X da questão do vazamento, mas, né, tudo que for descoberto, identificado, o processo concluído, não é ela que multa ainda, mas como a gente estava falando aqui, temos PROCON, temos vários outros órgãos, mas... inclusive, né, falando dessas questões de telecom, antes mesmo, quando a gente estava ainda naquela dúvida se a lei ia ou não ia entrar em vigor, a gente tem vários cenários de multa nas telecoms por causa de problemas de segurança, vazamento. Então, já é algo que não é novidade, é que agora está muito mais em evidência por causa da LGPD. Mas isso é algo que já acontece. E muitas coisas a gente olha e fala assim, nossa, tela de login, tal ponto, isso aqui dava para ter sido evitado, né? O famoso deixar a segurança para a última hora ou ver como gasto. Isso, exatamente. Muito boa a colocação do Caio aí. A Monique tinha colocado uma antes aí, não sei se você viu aí, Lamara, da Monique Lessa. Bem interessante também a colocação dela. Eu vou ler aqui, se eu não faço ideia, eu vou ler aqui. Ela colocou assim, a LGPD vai pegar, é fato, e será nicho a nicho de mercado. Depois tamanho a tamanho, regimes tributários, e assim a coisa vai se afunilando, olha só. E se aplicando de modo geral. A Monique Lessa, Lamara, é encarregada de proteção de dados, lá de uma empresa, de uma correspondente bancária, líder do comitê, foi a que eu falei nesse instante que fez um material excepcional para os parceiros, então é alguém que nos ajuda bastante e deixa a nossa consultoria mais leve e bem mais ágil, certo? Ela vai ser uma das encarregadas que vai estar conosco preenchendo o LGPD Model Canvas, certo? Inicialmente, e é alguém que agrega muito aí na LGPD, na adequação. Nós ouvimos juntos, certa vez, não vou dizer que tipo de profissional, mas ele dizia que a LGPD não ia pegar de jeito nenhum, era só mais um blá, 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 certo? E nós pasmamos, eu acho que 2 meses depois, que essa mesma pessoa estava conduzindo uma live, né, sobre a LGPD. Veja a incongruência. Então ela diz aí, né? Então ela diz aí que é nicho a nicho, e é assim, é mercado a mercado, tamanho a tamanho, regimes tributários, muito bem colocado o que ela postou aí, cada um com suas finalidades, cada um com suas bases legais. Veja como casa direitinho aí, o Lamara, o LGPD Model Canvas, ó. Sim. Né? Porque não existe um modelo único para um setor, né? Isso aqui vai servir para a empresa toda, não. Imagine agora um comitê multidisciplinar, cada um dos gestores trabalhando nessa adequação, preenchendo o seu canvas, definindo as bases legais, validando as finalidades, revendo os consentimentos, né, sabendo direitinho se é preciso ou não aquele consentimento. Então, muito bom. É o que a gente colocou lá naquela pergunta que a doutora fez inicialmente, sobre as ferramentas tecnológicas. E eu volto mais uma vez. Pessoas, né? Envolver pessoas e a gente vai ter bastante sucesso. Vai ficar bem mais fácil o nosso processo de adequação. José. Oi, meu querido. Tem uma outra frase aqui da Monique, eu vi mais à frente, que ela escreve assim: empresas procurando empresas adequadas é um fato. Eu queria só pontuar, porque eu sei que tem gente da minha região assistindo e que é vinculada a pequena empresa. E é o seguinte, vai aparecer pessoas que são da área jurídica, pessoas da área de TI, mas não significa que são pessoas habilitadas para fazer a adequação, tá? Por que eu falo isso? Eu vou anonimizar um fato que aconteceu comigo. Eu vou tentar anonimizar, veja só. Vai anonimizar. Vou tentar anonimizar ao máximo, né? Enfim, cheguei... Bem, uma clínica odontológica entrou em contato comigo dizendo que a minha filha tinha ganhado uma limpeza lá, um ato
lá na clínica. E eu perguntei, onde você conseguiu o meu telefone, que a minha filha não tem número de celular. Ah, isso tem mais de um ano, foi na escola. Coisa que é muito comum aqui na região oeste, quem está assistindo sabe. Quem vai assistir depois, que é do oeste da Bahia, sabe que é muito comum as clínicas odontológicas fazerem parcerias com as escolas e nem sequer falar com os pais, simplesmente, olha, assina a ficha aqui, que a gente vai depois entrar em contato, você vai ganhar um desconto na clínica odontológica. Como eu estou muito com a cabeça da NPD, de conscientização, eu só falei, não, pode marcar que eu vou aí. Pode marcar que eu vou aí. E, claro, liguei para a escola falou que sequer lembrava mais disso, que foi antes da pandemia, e essa clínica estava com esses dados todos lá. Aí eu cheguei, deixei ele fazer a limpeza, né, na minha filha e tal, e quando terminou eu falei assim, doutor, é o seguinte, quando foi coletado esses dados? Ah, isso foi de muitas escolas. Eu falei assim, você está sabendo que existe uma lei que já está em vigor, chamada Lei Geral de Proteção de Dados? Aí ele ficou assim, eu falei assim, olha, doutor, esse tipo de ato, que é comum aqui no Oeste, ele é totalmente errado. Ah, mas tem mais de um ano. Eu falei assim, bom, mas a sua ligação foi agora, porque eu recebi agora, esse mês de janeiro. E na pilha, na mesa dele, tinha uma pilha de, no mínimo, 30 centímetros de fichas. No mínimo, 30 centímetros de fichas de clientes, de pacientes. Olhei aquilo, falei assim, coisas como essa, mas falei muito calmamente, como eu tô falando aqui, com aquele pensamento de conscientização. Falei assim, coisas como essa, fichas assim em cima da mesa, elas não podem mais, elas são inadequadas segundo a nova lei. E, a partir de agosto, vão ter sanções que vão de 2% do faturamento da sua empresa até 50 milhões. Quando falou isso, ele ficou assim, mas o meu, aí falou parente, que eu vou anonimizar, o meu parente é advogado. Eu falei assim, tudo bem, mas então se eu converse com ele sobre isso, e o senhor veja se ele pode adequar. Mas, aí, se eu precisar, pode passar, ele me passou, né, ele me passou o contato dele, mas é assim, quem está assistindo, quem é do Oeste, talvez até de outras regiões, como a Lamara falou, né, são rincões do Brasil, e essa situação pode estar assim, pode ser a mesma também, semelhante em outros estados. Tome muito cuidado, não é todo profissional de TI que está apto para fazer uma adequação à empresa. Não é todo advogado que está apto para fazer uma adequação. A gente passa por um estudo. A doutora Priscila, ela que não é pouco. A doutora Priscila, a gente estava conversando antes da live, e antes até, que ela optou por fazer a trilha. E eu falei para ela, bom, eu, na época, eu não optei por fazer a trilha, porque eu optei por cursos práticos, e o inglês também, que eu preciso muito, e percebi que é essencial. E a trilha de pior vai ficar para depois. Então, tome muito cuidado com isso, quem é de região pequena, porque a NPD ainda vai definir sobre essa questão, porque por hora, todo mundo está precisando se adequar, diferente da GDPR. Então, assim, empresas pequenas, tomem só esse cuidado, vejam se aquele profissional realmente fez um curso na área, se é de PO. É só essa, tirando como base o que a Monique falou, empresas procurando empresas adequadas é um fato, mas nem sempre, viu, Monique? Às vezes, cidade pequena... E levando o gancho, Sara, também, interessante também, para quem está aí assistindo, ficar preocupado com essas soluções de adequação em LGPD em 24 horas. Tomem muito cuidado. Muito cuidado. Tomem muito cuidado, que a gente passa 24 horas estudando e tem gente aí vendendo esse tipo de coisa. Em 24 horas, adequa a sua empresa. Isso, gente, é um absurdo. Isso não existe. Não existe. Tomem muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com solução milagrosa. A gente pode e deve descomplicar, sim, mas falar que é algo muito simples, muito fácil, muito rápido... E como a Lamara falou, né, antes de a gente entrar um pouquinho, é todo mundo júnior, a gente está aprendendo todo mundo junto agora com a lei, entendeu? Sim, é todo mundo júnior, não vai existir esse profissional sênior com 10 anos de experiência em adequação LGPD, porque LGPD não tem nem 10 anos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, sim, e também tenho visto, tá, se tornando recorrente, né? Vocês colocaram essa questão, a Sara colocou muito bem essa questão do profissional estar preparado para assumir
um projeto desse tamanho, dessa complexidade, gente. É grande, é complexo, não é bobagemzinha. Por mais que seja uma empresa de pequeno porte, tem empresa de pequeno porte que trata diversos dados pessoais, né? Até como vocês estavam colocando aqui no chat, muitas vezes dados sensíveis, então não vai diagnosticar a empresa pelo tamanho dela, né? A gente tem que olhar quais são os dados que estão trafegando ali dentro. O cenário da Sara foi maravilhoso. Esse cenário, né, dos os profissionais autônomos, as clínicas, a área da saúde. Então, o projeto de adequação, ele é uma responsabilidade muito séria e a gente precisa saber o que está fazendo. Eu estava até conversando isso com o José ainda há pouco, né? Vocês vão lembrar a época, né, de desenvolver aplicativo, site, né? De alguns anos atrás, isso era assim uma coisa, né, que poucos profissionais faziam. E depois, meses depois, você tinha alguém lá fazendo o site, 200 pila, né, e tal, tudo mais, e aí de qualquer jeito, aplicativo. Então, isso aqui é muito sério, não dá para muitas vezes pegar até projetos grandes, complexos e tentar fazer tudo sozinho, ter bons parceiros, ter um comitê multidisciplinar, profissionais que têm experiência. Óbvio, não vai ter os anos de experiência da LGPD, mas essa experiência, gente, com assessoria, consultoria, lidar com empresas, lidar com pessoas, né? Isso tudo vai contar muito, vai ser fundamental e ter essa visão multidisciplinar. Jamais caiam nessa, né? Já aproveitando aqui, os alunos facilitadores do LGPD Model Canvas sabem que eu bato nessa tecla, não caiam nessa, que é 10% TI e 90% jurídico, ou o contrário, isso aqui é 90% TI e é 10% jurídico. Gente, isso não existe, é um trabalho de parceria, vamos dar as mãos e caminhar junto, que todo mundo aqui de experiência própria sabe que a gente tem muito mais a ganhar, né? A gente vai somar, a gente vai multiplicar essa nossa bagagem, essa nossa experiência é fundamental nos projetos de adequação. Então, tem 3 pilares que eu sempre levo comigo dentro desse contexto aí, Lamara, que é o conhecimento, né? O profissional que vai aplicar, que vai trabalhar numa empresa ali, que vai fazer consultoria, ele tem que ter conhecimento. Sim. Ele tem que ter postura para passar esse conhecimento. E esses 2 pilares formam um terceiro, que é a referência. Então, a cada consultoria que a gente vai fazendo, a cada adequação que a gente se mete aí, vou dizer assim, né? A gente vai gerando referência. E isso é muito bom. Eu diria que é melhor do que qualquer papel, sim, que a gente deve ter, a certificação, isso é muito bom, mas a referência conta bastante, certo? Eu vi uma pergunta no instante aí do Michael, só para mudar um pouco de assunto, ele fala sobre dados pessoais sensíveis. Veja como o pessoal está atento aí, né? Eu conheço o Michael, ele é psicólogo, e a preocupação dele ali com os dados pessoais sensíveis e pergunta quais são, como é que a gente deve tratar, né? Então, pisando em ovos, né? Dados pessoais sensíveis, entra naquela questão principalmente da minimização. Eu vou colher apenas, Michael, aquilo que eu vou precisar dentro do meu serviço, dentro da minha empresa, e se for saúde, dados de saúde, né, menores, questões de gênero, né, de religião, a gente buscar minimizar o máximo possível, e sim, também ter um cuidado redobrado, certo? Isso é importantíssimo. Já até coloquei aqui, aproveitei a pergunta dele, já fui preenchendo. Quando a gente fala de dados sensíveis, inclusive aqui no mapeamento, a gente dá um destaque. Eu já friso isso na cabeça. Olha, dado pessoal sensível, vocês botem em vermelho, botem em negrito, porque não é que ele né, os outros dados não são importantes, mas a gente tem que ter 2, 3 vezes mais cuidado nesse momento da coleta, né? A gente tem toda ali uma base legal, uma justificativa, uma autorização para poder coletar aquele dado. Então, tem que ter cuidado com os dados sensíveis. A gente até usa lá
uma analogia com o cenário de um cartório, né, que estava coletando uma biometria, a gente faz ali aquele estudo de caso, porque a gente tem que ter esse propósito. Eu vou usar esse dado sensível porque o que me permite? E tenho realmente, né, essa necessidade, essa questão da minimização, a gente coletar só aquilo que é necessário, vai ser fundamental. Inclusive, a gente estava falando muito aqui sobre RH. Hoje a gente tem também as questões, né, de campanha de diversidade, que amamos a diversidade, é super importante, mas a gente tem que fazer isso já nascer compliance, né, nascer da forma correta. Vamos fazer diversidade, faz parte dos valores da empresa, é bom para todo mundo, mas a gente fazer isso do jeito certo. E os dados sensíveis na cabeça de TI, por muito tempo, foi o quê? Dado de cartão de crédito. Né? É a primeira coisa que vinha na nossa cabeça. E agora com a LGPD, não, né? Dados sensíveis, como a gente estava falando aqui, aos dados de saúde, religião, opinião política, os grupos no WhatsApp que o digam e o Natal, como isso é dado sensível, né? Então, esses dados, né, entre outros, a gente tem que ter cuidado redobrado. Perfeito. Eu trafego nesses dois ambientes aí, Lamara, nesses dois mundos. Eu trabalho com meios de pagamento, certificação PCI DSS, e lá os dados sensíveis são os dados do card hold, sim, do titular, e aí vem LGPD com os dados sensíveis, dados pessoais sensíveis. Muito bom. Aquilo colocou uma pergunta aí, o pessoal está participando bastante, Lamara. A gente tem que ficar, eu acho que até meia-noite. Bora! Né? A gente faz uma madrugadão aqui. Aí veja que pergunta interessante dela. Então, nessa pandemia, algumas faculdades estão renovando a matrícula via e-mail. Já mandam um boleto da mensalidade, mais o contrato onde contém todos os nossos dados. E se o e-mail estiver errado no cadastro? Alguém falou sobre isso outro dia aí, em regras de boas práticas de segurança. E aí, Lamara, está contigo. E se o e-mail estiver errado no cadastro? Nesse cenário, né, a gente mandando o dado de uma pessoa para outra, né, esses dados caem na mão de quem não deveria, a gente tem aí uma violação, mas que, vamos lá, não era... Nesse cenário, vai, isolado, uma pessoa recebeu o e-mail ali, sei o que, errado, e falou, ei, esse e-mail aqui era para o João e você mandou para a Maria. Inclusive, esses cenários não é que tudo, né, agora vai virar ali um incêndio, um negócio grave. A gente fala, tá, ok, tudo bem, desculpa, né? Você pode, por favor, apagar o e-mail, foi errado. Então, esse é o cenário que é algo muito isolado, pequeno. A gente vai conversar, vai pedir a exclusão desse e-mail, né? Mas vamos lá, vamos colocar outra questão aqui, né? Era para eu ter colocado, então, em cópia oculta. Vou piorar o teu cenário, Keila. Era para eu ter colocado em cópia oculta e aí eu vazei o e-mail de todos os alunos da escola. E aí? Aí tu tens um cenário realmente, né, bem maior de violação de dados pessoais, muito mais preocupante. E aí é o cenário que a gente fala, né, que cria isso, né, dentro do nosso plano de incidentes. E aí a gente tem que ver, né, qual foi o impacto dessa situação, comunicar a nossa NPD já para mostrar a nossa transparência. E aí a gente vai comunicar os alunos também, e já sair com um plano de ação. Pisamos na bola, estava aqui usando cópia oculta, mas agora a gente vai ter um CRM, vai ter uma ferramenta que vai melhorar aqui essa situação, essa nossa gestão aqui de contatos. Ok. Perfeito. Legal. Perfeito. E a gente tem um monte de pergunta, e a gente entra já, Lamara, lá nos impactos, né, na segurança como pilar da LGPD. Agradecer às pessoas que estão participando, muitas perguntas. Muito legal. A gente vai se preocupar em respondê-las depois, né, Lamara, aquela que a gente não conseguir atender. Mas se você observar aí, muita pergunta boa, certo? Muitas participações riquíssimas. E você consegue conceber, Lamara, a Sara e a Priscila, você consegue conceber a LGPD sem segurança? Quem depende de quem aí? Quem veio primeiro? Como é que essa relação da segurança com a LGPD? Que tipo de segurança? O que é isso aí? A Lamara falou agora em cópia oculta, né? A Keila trouxe essa pergunta dela.
Então, coisas simples aí que a gente podia ter colocado lá na cópia oculta e evitar a disseminação de tantos e-mails que a gente recebe, viu, Lamara, de empresas grandes. E a Monique aí, fera, ela diz o seguinte, olha, faça um teste de invasão, fera, tá vendo? Peça a política de privacidade, peça o plano de contingência e passe para alguém que entende para validar. Por essa linha eu seguiria. Então, ela está segurança como pilar total aí, tá vendo, Lamara? Mas realmente é necessário, a LGPD sem segurança, preciso me preocupar com isso. Como é que funciona isso aí, LGPD segurança? Qual a relação? Há um casamento, é um namoro, é uma paquera, o que é isso aí? Não, na minha visão, vocês dois são os experts nisso, né? Estão da área de TI. Mas, assim, o jurídico, ou vamos dizer assim, o legal, né, o normativo e a segurança da informação, eles estão em simbiose. Um realmente precisa do outro sempre, né? Acho que não tem o que está mais importante, né? A simbiose entre o normativo e o TI, que é a segurança. A gente de segurança, falar sobre segurança, Lamar, eu queria ouvir mais um pouco aí da Priscila. Eu concordo com a Sara, acredito que está sendo um bom casamento, né? Porque, assim, hoje, se você parar para observar, a conscientização nas empresas é muito interessante, porque hoje a empresa, ela acha que ela não vê com bons olhos, eu acredito assim ainda, por causa dessa mudança de cultura que está existindo, com relação a esse assunto, que é a segurança da informação, né? Ainda hoje, existem muitas empresas que acham que o antivírus resolve tudo. O antivírus vai resolver tudo. Quando, na verdade, ela deve hoje estar preocupada com riscos ainda maiores, com outro tipo de vulnerabilidade, né? Então, acho que hoje, proteger um dado, agora que é lei, né? Isso existe sim, investir em segurança da informação. Eu concordo muito com você. Gente, estou aqui rindo, que eu gostei tanto desse termo que a Sara usou. Simbiose. A simbiose, né? Eu achei que é a nossa melhor definição, ó, segurança e jurídico. Botei até aqui, gente. É a nossa... Porque é justamente isso, assim, olha, agora até me surpreendi, Sara. É mais que um casamento, assim, é uma relação nossa ali de sobrevivência, como tá falando, é algo fundamental, né? É uma parceria que deve existir, sim, e volta e meia, quando eu vejo alguém puxando sardinha, complicando demais, eu fico pé da vida, me revolto, porque não é nem para ser técnico demais, nem juridiquês demais, é algo que, nossa, como é importante essa parceria, não tem nem o que falar, porque, né, toda essa bagagem que a gente traz, e na segurança, José vai concordar comigo que, olha, a gente está nessa batalha há muito tempo, porque segurança é vista como gasto, não como investimento, é ali o patinho feio da empresa, né? A gente até brinca que quem trabalha com segurança sofre bullying, não chama para almoço, não chama para o chopp de quinta, porque é o povo burocrático que cri de segurança. Então, eu percebi muito, né, nesses anos de experiência em consultoria em TI, projetos que eu tive a honra de trabalhar do lado do atacante, o hacker, gente, do bem, ali, fazendo bem dentro da empresa. É importante a gente ter isso dentro da empresa, né, essa linha de cyber. E diversas vezes, assim, né, trabalhava muito com essa camada de autenticação, o nosso login, senha, tudo mais, e olhava assim e falava, nossa, agora ficou top, agora tá bacana, vamos lá, vamos testar. E aí, gente, eu até brincava, falava, meu Deus, essa pessoa invade até pensamento, como assim? Muitas vezes, coisas que a gente achava que tinha ficado, tá top, tá maravilhoso. Não, o atacante ia lá e pegava tudo. Só que isso dentro de casa, né? Inclusive, né, grandes empresas, Netflix, Spotify, tem essa linha da gente se... dentro de casa, né, criar essa gestão, tu tem a gestão de vulnerabilidades, tu tem uma resiliência corporativa. Quantas coisas, quantos vazamentos poderiam ter sido evitados
se dentro de casa a gente tivesse uma preocupação séria com segurança. A gente já não aguentava mais ter que ajoelhar no milho para pedir para aplicar um patch, um pacote, né, de atualização de segurança de madrugada. Ah, não pode. Vai entrar tal campanha. Ah, isso aqui é mais importante, passa na frente. E a gente fala, meu Deus, imagina, tá lá a brecha, né? Qualquer hora pode invadir, pode dar um problema. E aí ia ficando para depois. E volta e meia você tinha que falar, olha, lembra lá do meu pacote de segurança, tem que aplicar. Então, a LGPD, ela fez um movimento com a área de segurança que eu nunca vi igual. Eu nunca vi tantas oportunidades de segurança como a gente está tendo agora, né? Se alguém aqui está ali namorando a área de TI, eu já te falo de cara, mergulha de cabeça em segurança da informação, que é uma área que está com muita oportunidade, é uma área muito boa de trabalhar, a gente é suspeito, apaixonado por segurança, e mais do que nunca, né? Ou mesmo aqui, para quem está no direito, RH, marketing, todas as áreas, gente. Comercial. Proteção de dados está vindo com tudo, né? Então, além disso tudo, gera muitas oportunidades, é algo que vocês vão ver cada vez mais presente e vai estar lá, tá? Como item de currículo. Tu vai ver abrir uma vaga necessário, pacote Office, não sei o quê, conhecer a LGPD. Vai ser obrigação para todos os profissionais conhecerem a LGPD. Perfeito. É um caminho sem volta, né? Não tem mais retrocesso nisso aí. Tá no edital da OAB já, né? Da prova da OAB. Já tem lá, né? Pois é um caminho sem volta, é um casamento. Essa nossa live foi... Eu sou suspeito de falar, mas está sendo excepcional. Esse casamento aí jurídico e TI, né? Para acabar com essa... simbiose. E acabar com isso aí, tem que ser o jurídico, não, tem que ser o TI, não, tem que ser todo mundo. É todo mundo junto, é todo mundo no mesmo foco, na mesma meta aí, para atender melhor o seu cliente, atender bem a sua empresa, certo? Nada de carregar tudo nas costas sozinho, isso já passou, certo? Quem carrega tudo nas costas fica igual a tartaruga, ou aquele outro que eu esqueci que tem a casa nas costas também, e é sempre devagar, mais devagar, entendeu? Não tem essa de sabe tudo, não tem nada de... Veja só, o jurídico nos ajuda bastante na interpretação das leis. Imagine se a gente não tivesse um jurídico para contar, para nos ajudar nisso aí. E aí entra no viés da segurança, né? Vai aplicando a interpretação, casando a interpretação com a segurança. Então, perfeito, isso aí é muito bom. E não tem como a gente falar em LGPD sem segurança, né? Um dos pilares é o que ela falou. Estudem, busquem saber mais sobre segurança, tá bom? Fiquem por dentro mesmo desse assunto. Estenda o leque, né? Como a Priscila falou anteriormente aqui na nossa conversa. Invistam em ferramentas. Tem muita coisa em segurança que tem que ser automatizada, né? A gente sabe disso, né? O exemplo aqui que eu acabei de falar do aplicação de pacotes de segurança. Você está no seu dia a dia lá, aqui, ó, com 300 mil post-its, 1 milhão de coisa para fazer. Você vai lembrar de entrar lá e olhar que tem pacote para você aplicar, né? Quanto mais, gente, isso hoje puder estar automatizado, inserido no teu dia a dia. Então, nesse ponto, as ferramentas vão ajudar demais, sim, e tu ter uma área especializada em segurança, né? Isso é uma das perguntas que a gente faz lá no nosso questionário. Bacana, TI tá dentro de casa, show de bola. E segurança da informação, como é que tá? Tá tudo junto e misturado ou tu tens ali profissionais dedicados à segurança, uma área específica de segurança? Como que tá isso? Não, tá indo, tá... Tá com o menino do TI, né? Não é assim o termo? Tá lá com o menino do TI. O menino do TI é quem vê isso aí. É assim, então... É algo que tem... Então, tratem bem, queiram bem, gostem da pessoa de segurança. Eles geralmente são pessoas muito boas, né, Lamara? A gente de segurança é muito legal. E nós de segurança não engessemos processos, né?
não nos apeguemos a coisas mínimas assim. Não engessemos, cuidemos, zelemos, mas deixemos o desenvolvimento fluir. Eu trabalho numa empresa que desenvolve softwares. O Jean está aqui conosco, ele participou há pouco, ele está desenvolvendo um software junto com o Marcos para atender o MEI. Imagine agora um aplicativo que vai ter uma abrangência muito grande para atender o pequeno empreendedor e está agora Souza engessando o processo do trabalho do pessoal. Não, isso aí é para andar juntos. Aí a gente chama o jurídico para ministrar os cursos, para interpretar alguns artigos junto conosco, e a gente já vai levando para boas práticas de desenvolvimento seguro, alinhado à privacidade de dados. Então, excelente. Perfeito. E a gente cobra isso, né? Aqui, ó, jurídico nenhum evita vazamento de dados sozinhos, não, né? A gente tem toda essa frente de cyber, que é importantíssima, e segurança da informação nenhuma sozinha vai implementar uma política de adequação à lei sozinha, né? Então, perfeito. Nossa, que projeto multidisciplinar. Então, fujam das pessoas que puxarem sardinha e falarem para vocês assim, não, tá aqui, é meu, LGPD é minha, é só de jurídica, é só da TI, é só de tal área. Não, a gente ganha, resumindo, a gente vai ganhar e ganha muito mais tendo esse trabalho bem colaborativo. Gente, o nosso papo tá maravilhoso, foi assim, demais, quero agradecer a presença de todos vocês. A gente está aqui com o público alto, a live o tempo todo, e o pessoal perguntando, interagindo. Está tendo uma troca aqui, que parece assim que a gente está aqui fazendo evento, um barzinho, está todo mundo já se conhecendo, trocando ideia, contando suas histórias. Está muito legal. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente vai fazer aqui o nosso encerramento, que se deixar, a gente vai fazer aqui um Go Live, vai madrugar, vai falar de LGPD até amanhã de manhã. Verdade, verdade. Então, muito bom mesmo. Foi uma conversa entre amigos, a gente sempre faz isso aí, Lamara. O último encontro da gente foi sobre empreendedorismo e muita gente, tá bom? Porque empreender, conhecimento é empreendimento, né? Investimento. Então, a participação muito boa do pessoal, a gente só tem mesmo a agradecer. Olha o Aloysio aí, o Aloysio colocou segurança física, lógica e principalmente comportamental de todos os envolvidos mesmo. Perfeito. Muito bom, pessoal. Obrigada. O Rafael colocou aqui também. Muito bom, vários insights. A Ana já está pedindo a próxima. Pode deixar, vai ter sim. Então, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma honra. Olha, assim, já tiveram tantas lives boas, mas essa daqui ficou na lista das tops. Foi demais a nossa troca. Foi muito legal. Quero agradecer a Sara. Trouxe aqui exemplos, assim, analogias que tornaram tudo, assim, tão visível, tão descomplicado. Obrigada, Sara, foi um prazer. Eu que agradeço, viu, Lamara, assim, inicialmente, obrigada, José, inicialmente, né, pelo convite, e Lamara, nossa mentora, né, José? Sim. Não tem nem, para mim, assim, é um dia, eu até comentei com algumas pessoas, assim, hoje é um dia histórico para mim, que eu nunca, coisas que a pandemia, olha o que aconteceu, né? Como entrelaça tudo, e distâncias se tornam tão próximas, né? A gente esquece distâncias. Porque onde eu ia imaginar que eu ia estar fazendo uma live com a minha mentora? Nunca. Então, eu sou extremamente grata por isso, e eu acho que a cada dia, aprendendo mais, eu aprendi muito aqui, muito mesmo com todo mundo, e doutora Priscila também, foi um prazer conhecer, aprendi muito com ela, e eu sou muito grata. Também achei a live muito leve. Sim, quero agradecer também a doutora Carla, que eu a convidei, ela está presente. Tem um pessoal também do Sebrae daqui, que acho que não participou, mas também está assistindo. A doutora Taline, que é advogada, acho que ela fez uns 2 questionamentos, que também é daqui da região. E, bom, eu estou muito feliz mesmo, e só agradeço pela oportunidade mesmo. Obrigada. Show! Quero agradecer, Priscila, que prazer, foi demais. Primeira de PO Sergipe. Ela ficou caladinha, mas a gente já está revelando aqui, né, José? E ela também já está convidada, eu falei para ela, mês das mulheres aqui, a gente vai fazer uma super programação e vamos conversar aqui
com as DPOs que estão aí nessa linha de frente. Foi um prazer, adorei, Priscila. Olha, a Carol aí que vai estar com a gente na próxima, Lamara, já lancei o convite para ela também. Agradeço. Renivaldo, um abraço aí, Renivaldo. Agradeço muito o convite, o Souza, né, meu grande mestre, que quando me falou que teríamos a presença de Lamara foi, para mim, puxando o gancho da Sara. A gente conversou antes, né? Eu e a Sara é um divisor de águas, assim, no nosso profissional, realmente. Poder estar dividindo essa live com você, Lamara. Você, para a gente, é uma mentora, é uma pessoa que a gente, de fato, está sempre acompanhando, está sempre aprendendo, e eu só tenho a agradecer. Eu não dormi desde ontem, né? Muito, muito agradecida, realmente. Para mim, essa é uma virada de chave, assim, na minha carreira, né? Depois de me tornar realmente a primeira DPO aí com a ajuda do Souza, esse é o grande marco, assim, tá dividindo essa live com você. Muito obrigada. Perfeito. E vou agradecer agora a José, grande parceiro. Gente, o José, ele me manda cada mensagem assim de motivação. Ele conta as histórias dele, os cases que ele está aplicando, os resultados que ele está tendo. Aí tem dia que, meu Deus, essa jornada dupla, tripla, e empreender, e consultoria, e os nossos treinamentos, e o curso, e aquela loucura toda, eu estou super cansada, e vem assim, essas mensagens do José, eu falo, nossa, fiquei mais motivada ainda, que energia para poder fazer cada vez mais, porque não tem preço, né? Essa é a maior realização quando a gente está formando profissionais e ensinando, é ver vocês tendo resultados. Então, ai, que honra. Demais, José. Obrigada. Então, Lamara, eu que agradeço, né? A gente sabe da sua agenda aí super lotada e você tirou esse tempinho para conversar conosco, tá bom? E Priscila, nada de mestre, eu tô à sombra de vocês aí, Sara. A gente sozinho a gente não faz nada, tá bom? E eu trabalho com uma pessoa que me ensina muita coisa, certo? Ele diz o seguinte: a gente não pode ser represa, né? A gente tem que ser rio, certo? Essa é uma mensagem lá do Luciano Mainardi, o céu da Serveloja. Ele sempre nos passa as mensagens. Então a gente tem que ser rio, nada de represa, certo? A gente só faz mais se a gente estiver junto, certo? Então, obrigado a todos vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês. E muito obrigado a todos. E, claro, sim, a gente vai ter outros momentos como esse. Gente, só uma coisa, Carol. Carol, obrigada. Vou aproveitar que Carol que falou, deu maior força para mim, assim, falou assim, não perco por nada no privado. Muito, muito, muito obrigada, Carol. Gente, eu vou estar com a Carol amanhã. Carol é demais, né? Demais, demais. A gente vai estar juntas amanhã também, às 20, lá no Instagram, Amara Ferreira. Não percam, a Carol vai trazer dicas práticas para a gente agilizar os nossos projetos de adequação. Perfeito. Estamos aí nos 45 do segundo tempo, então, né, empresas que não começaram, ou teu projeto que está lá engargalando, está travado, vem com a gente que amanhã vai ter dica prática para agilizar os nossos projetos. Então, agradecer novamente a presença de todos vocês, Sara, Priscila, José, foi um prazer, foi uma honra. Todos vocês que assistiram, comentaram, e vou deixar aqui o link também do nosso LGPD Model Canvas. Vocês também estão convidados a conhecer, se tornarem facilitadores, implementadores oficiais da nossa metodologia mão na massa descomplicada, e tem também lá, já fizemos as contas, mais de 17 templates, que é para ajudar na prática, na linha de frente, nos projetos, porque no dia a dia que o bicho pega, a gente sabe, né? Todas essas histórias que a gente conversou aqui, todas essas questões maravilhosas, muito práticas que vocês trouxeram. Então, fica aqui o convite também para quem quiser conhecer. E meu nome é um dado pessoal direto, né? Vai eu fazer coisa errada, bota lá no Google Lamara Ferreira, vocês me acham. E, gente, pode mandar dúvida, pode contar a história de vocês, o que vocês estiverem precisando de ajuda, né? A humildade aqui faz parte dos valores de todos nós. Então, sandalinha aqui da humildade em todo mundo, que vocês precisarem, podem contar conosco. Estamos aqui à disposição.
Perfeito. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Boa noite, bom descanso. Boa noite.